Pronto, começou a gravar. Olá, aqui é o Dr. Jonatas Catunga, cirurgião de cabeça e pescoço, e nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre os medos mais comuns em quem vai passar por uma cirurgia. E dessa vez eu trouxe o Ieladian, que é psicólogo, ele faz parte da minha equipe e tem atendido todos os pacientes que eu opero antes da cirurgia, então tem uma boa experiência para contar tanto quais são os medos mais comuns, mas principalmente como é que o paciente pode, né, ter uma percepção diferente, diminuir aquela ansiedade que faz parte quando a gente vai passar por qualquer procedimento, né? É comum ter um certo medo, porém, às vezes esse medo ele pode nos tornar realmente uma bolha de ansiedade. A pessoa não dorme, a pessoa realmente deixa de conviver com as pessoas, começa a ter uma preocupação excessiva com algo que ela não tem tanto controle, né? Então, seja bem-vindo, Eladinha, ao meu canal, é um prazer ter você aqui, eu espero que esse vídeo seja bastante proveitoso para ajudar os seguidores, os pacientes que estão aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dos meus conhecimentos e estar aqui conversando sobre essa temática que é bem importante para quem não só fazer um pré-operatório na sua especialidade, mas também serve também para os outros tipos de cirurgias também. Exatamente. Mas então, Eladinha, o que é que você viu nas últimas pacientes que eu te encaminhei, que você conversou antes da cirurgia, né? Como é que foi essa percepção? O que é que você notou, né, que era mais forte em cada uma delas, assim, qual o feeling, né? O que é que você tem visto nessas pacientes que passam por cirurgia da tireoide? Bem, primeiramente, boa parte das pacientes que eu comecei a atender dessas questões, elas geralmente já tinham, alguns casos, já tinham casos já pré-existentes de ansiedade, questões existenciais, ou seja, já eram questões que elas já estavam passando já faz algum tempo, algum sofrimento psicológico em relação a preocupações familiares, profissionais, e quando souberam da notícia, isso trouxe um impacto muito grande, como também alguns outros casos ficaram mais especificamente com medo de algum câncer, alguma coisa bem mais grave no momento, e ficar com aquela tensão, digamos assim, psicológica naquele momento. Uma coisa que eu acho interessante é que muitos pacientes, um dos principais medos quando a pessoa vai passar por uma cirurgia, não é nem da cirurgia em si, mas da anestesia, da intubação, né? Desse procedimento que talvez por conta da pandemia, por conta do vírus, criou-se quase um mito urbano. As pessoas têm medo de ser entubado como se fosse algo que a pessoa não fosse acordar, não fosse conseguir sair desse tubo, dessa ventilação, mas é algo hoje em dia muito seguro, né? Então, eu sempre tento dar o máximo de informação possível, tanto antes das consultas, através desses vídeos aqui, mas principalmente na hora do atendimento, tirar todas as dúvidas do paciente. Eu acredito que isso seja essencial, né? Sempre na medida do possível. Quando eu percebo que o paciente está muito ansioso, às vezes você dá muita informação, isso pode até ser prejudicial. Às vezes tem alguns pacientes que você diz, olha, se a pressão estiver alta, pode ter um sangramento na cirurgia. Essa pessoa já cria uma neurose e acha que vai complicar, que vai ter um problema, fica com um medo da pressão, né? Então, essa informação a gente tem que dosar e pelo menos eu consigo perceber, mas claro que um especialista nessa área consegue sondar algo que a gente não vê na consulta médica, porque a consulta médica ela é muito mais rápida e ela não foca tanto nesses aspectos, né? Então, às vezes, o paciente tem toda uma carga emocional de vários problemas e conflitos que ela não se abre para o médico, né? Então, às vezes, quando vem uma notícia como essa, realmente que vai ter que operar, às vezes fica tudo à flor da pele, né? Com licença poética, né, que eu gostaria de fazer até citar uma frase do Jordan Peterson, que é psicólogo, que inclusive ele escreveu um livro, inclusive até aconselho para você que está nos assistindo buscar esse livro, até mesmo para ler, o livro chamado As 12 Regras para uma Vida Melhor, o Antídoto ao Caos. Ele diz o seguinte, que nós, psicólogos, temos o privilégio de ter mais tempo com o paciente. Então, esse privilégio de escutar, porque tem o treinamento da escuta, né, entender as questões, compreender de um método científico, nós temos um pouco mais esse privilégio da questão do tempo, de escutar mais o paciente, os receios e os medos. E a gente acaba descobrindo que, na verdade, são coisas que já existiam no paciente e o paciente nem se percebe, apenas a enfermidade em si apenas trouxe um potencializador maior diante da situação. Então, quando acaba chegando pacientes
desse tipo, para fazer o pré-operatório, acabam observando que não só é a operação em si, mas sim ter outras circunstâncias que acabam preocupando mais, carregando psicologicamente aquele paciente. Então, existem esses medos, esses receios que existem para fazer o procedimento cirúrgico. Inclusive, É algo gostaria de fazer que algumas citações. às vezes, é só te interrompendo, às vezes o paciente tem algum trauma, né, relacionado à saúde, seja na infância, ou uma doença, ou um problema sério que a pessoa teve, ou um parente próximo teve, e aí quando descobre que tem que passar também por uma cirurgia, né, essa pessoa começa a se projetar, né, então, às vezes o paciente, por exemplo, na cabeça e pescoço, tem um parente próximo que teve um câncer na região, um câncer de tireoide, e a cirurgia foi muito difícil, teve um problema. Então, nesses casos que a pessoa tem uma referência, já conhece o assunto, às vezes a pessoa vem com uma carga muito maior de preocupação do que quem não tem nenhum caso na família, não tem nenhum, nunca passou por um procedimento, nunca teve nenhum um susto, né? É verdade. Inclusive, teve um dos casos que eu acabei acompanhando, que a família já teve um histórico de doenças relacionadas à tireoide e, de repente, quando quando teve a notícia, impactou. Sendo que tinha tendência, mas nunca imaginava que ia acontecer com todo mundo da família dela, menos com ela. Então, isso impactou de tal forma que tirou como se fosse o chão dos pés dela naquele momento. Ela sempre ajudava as outras pessoas que estão ao redor, mas quando se percebeu que ela estava precisando de ajuda, ela meio que assim começa a se ver, não se via naquela situação. Então é bastante comum acontecer situações como essa e também de alguns procedimentos, não estou falando da sua especialidade em si, mas também em outros casos, que fez um procedimento com que isso, alguns anos atrás, que alguns procedimentos são até antigos e com o passar do tempo a tecnologia mudou bastante, então são procedimentos mais seguros, digamos assim. Ah, porque meu pai fez esse procedimento, teve essa mesma doença e ele acabou tendo complicações, essas coisas do tipo. Mas a gente estamos aqui para informar, não, o procedimento hoje é de uma outra forma, antigamente era feito dessa maneira, hoje é mais seguro. E às vezes tem esses certos receios também. Isso, eu também noto, Ladinha, aqui, os pacientes que têm filhos, né, principalmente filho pequeno, o grau de preocupação com a própria saúde é ainda maior, porque a pessoa pensa assim, não posso adoecer se eu ficar internado mais do que esse período, quem vai cuidar do meu filho, né? Então, acaba que nas doenças da tireoide é até frequente operar mulheres jovens que têm filhos pequenos. Então, eu noto que nesses casos a preocupação não é nem com a saúde em si, com o fato de operar, mas com o fato de não poder cuidar dos filhos, ou até pior, a pessoa já pensa no pior cenário, se morrer, quem é que vai cuidar, né? Então, realmente ter a informação sobre o procedimento em si, sobre a extensão da cirurgia, sobre a anestesia, sobre a recuperação é essencial. É algo que na consulta médica, pelo menos eu costumo expressar tudo isso para o paciente, mas outros médicos, às vezes a consulta é muito rápida e o paciente sai da consulta perdido, sem chão, sem saber o que é que vai acontecer, né? Para cirurgias de tireoide, por exemplo, é muito raro ter qualquer fatalidade, ter qualquer complicação séria. A maioria dos pacientes opera num dia, vai de alta no dia seguinte, com uma semana já está bem recuperado na maioria dos pacientes, mas às vezes a pessoa não sabe de nada disso, né? A pessoa não tem por que saber, né? Quem sabe é o médico. Então, o médico deveria ter essa comunicação para o paciente. Mas eu noto, já peguei alguns pacientes que elas entram fortes no centro cirúrgico, bem resilientes, mas quando vai chegando cada vez mais perto da hora de começar a cirurgia, a pessoa ali desaba, começa a chorar, preocupada, né? Antes de tomar anestesia, porque depois que começa a sedação, relaxa, o anestésico é algo que realmente é muito bom, né? Operar sem anestesia, né? Então a pessoa dorme e quando acorda já está operado, né? Exatamente. E às vezes, como você falou na questão da pandemia, me lembrando aqui, inclusive as pessoas coincidentemente que eu atendi do pré-operatório, elas sempre mencionaram que teve alguns problemas relacionados à pandemia, tiveram algumas questões relacionadas a brigas entre familiares, não só a pessoa que está casada, que está junto há algum tempo, e também algumas coisas mal resolvidas do passado acabaram que acarretando mais essa pressão psicológica. E, e é claro que, inclusive, até falo para esses pacientes que
A pandemia mostrou para quem realmente tem transtorno mental ou não. Porque é o seguinte, principalmente questão de ansiedade, porque para começar, o Brasil é o país que está em primeiro lugar do mundo, dos países dos mais ansiosos do mundo, né? E quarto lugar de pessoas mais depressivas. Entretanto, aí voltando aqui à questão da ansiedade, essas pessoas acabam descobrindo a ansiedade e quando vão descobrir que que tem que fazer uma cirurgia dessa especialidade, acabam que, tipo, puxa vida, acabam levando um susto, acaba como tivesse tido o chão tirado dos pés, as coisas como a vida tivesse ali, como posso dizer a palavra? É Como se porque fosse... vai interromper ali, né? A pessoa vai ter que parar ali um período do trabalho, estudo, Uhum, relacionamento, tudo que ela está fazendo, ela vai ter que ter aquela pausa para poder se cuidar, né? Então, às vezes a pessoa não sabe como vai ser, então ela já pensa no pior, né? exatamente. Aí ela já pensa no pior, já pensa nessas coisas que já vão acontecer, e quando se descobre que está enferma, é como tudo desabasse logo de uma vez, já pensa que já pensa o que é que vai, onde vai deixar os filhos, já pensa como é que, no pior cenário. Então, eu tento trabalhar com o paciente, o que é que dá significado para a pessoa? Inclusive, entra muito no pensamento do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele é o autor do livro Em Busca de Sentido. Inclusive, ele foi um psicólogo que ficou no campo de concentrações. Na verdade, 4 campos de concentrações. E um deles é o Auschwitz. E, e segundo a literatura médica naquela época, os que tinham mais esperança para sobreviver daquela situação eram pessoas que tinham esperança, que tinham um sentido para a própria vida. No caso dele, como ele era judeu, o sentido para ele era Deus. Então, como ele acabando ressignificando aquela situação de sofrimento, buscando a esperança em Deus. E as outras pessoas, inclusive a logoterapia, que é a terapia do sentido, né, literalmente falando, não só a questão da religiosidade, da espiritualidade, mas também coisas triviais, tipo, eu quero passar no concurso, ou eu quero terminar minha faculdade, são coisas que dão sentido para a pessoa para buscar, ou quer cuidar de uma mãe que está enferma, ou quer cuidar do, do casamento, ou até mesmo dos filhos que dão sentido para a pessoa viver. São coisas que parece que para outra pessoa não pode ter sentido, mas para a pessoa tem um sentido. Então, o Viktor Frankl ele trabalha muito sobre isso e eu trabalho um pouco mais sobre isso também. Eu pergunto para a pessoa, mas você sabe que vai passar por isso, por essa cirurgia, mas o que é que te dá esperança? Se você é claro, você vai passar por tudo isso, é necessário você passar por esse procedimento. Mas depois do procedimento, o que é que você vai fazer? Aí a pessoa já abre um sorriso e já começa a falar, não, eu pretendo fazer isso, aquilo, outro. Então, pronto, é só uma questão passageira, isso vai passar. É só uma questão de tempo, respeitar o seu condicionamento físico, o seu tempo, e vai dar tudo certo. É só uma questão de tempo. Isso é entender que faz parte, né, o adoecer, né? A gente não tem corpo perfeito, a medicina não evoluiu a esse ponto de prevenir todas as doenças. Então, enquanto nós vamos envelhecendo, vão aparecendo os problemas de saúde, e eu enxergo da seguinte forma, é meio que um teste ali de Deus, uma pedra que ele colocou ali no caminho, para no final a gente ficar mais forte e dar mais atenção, prestar mais atenção para o que realmente importa. Mas faz todo o sentido, né? Buscar um Uhum. sentido, né? O porquê da pessoa se recuperar, né? E tentar, né, sair dessa, né, da melhor forma possível. Outra preocupação também, Ladian, envolvendo mais a parte da cirurgia da tireoide, né? Os pacientes têm muito medo de como vai ser a vida sem a tireoide. Depois que você tira a glândula, já que é uma glândula muito importante, Sim, se sim. vai ter alguma repercussão, né? Na prática, eu atendo diversos pacientes, já tenho vários anos de experiência, e a maioria dos pacientes que esquecem disso vivem uma vida normal, não tem nenhum problema. Mas algumas pessoas que ficam constantemente reparando e tentando se comparar antes e depois da cirurgia, aparece uma dor de cabeça, a pessoa acha que é o remédio. Nesses casos é bem mais difícil, a pessoa se sente diferente porque quando a gente envelhece realmente vai ficando diferente. Então é difícil separar até que ponto o que essa pessoa tem de mudança de vida
da medicação como do Sim. próprio estilo de vida, né? Então, o que eu costumo dizer é, não culpe a tireoide. Se a pessoa colocar a culpa na tireoide ou na falta da tireoide em tudo, vai ser bem mais difícil viver a vida dessa forma. Os pacientes que fazem o acompanhamento, que tomam a medicação da forma correta, fazem os exames, conseguem ter uma vida totalmente normal ou até melhor, dependendo de como foi a forma como o paciente enfrentou tudo isso. Eu tenho pacientes que depois da cirurgia viraram maratonistas, né? Eu tenho pacientes que depois da cirurgia perceberam que não estavam seguindo o rumo correto na carreira e passaram a se cuidar mais nesse sentido de evitar os excessos de trabalho, né? Então, é muito individual a jornada de cada pessoa em como ela enfrenta cada problema. Mas esse medo em específico da reposição hormonal, é importante saber que é plenamente possível substituir a tireoide pelo comprimido sintético. Isso é comprovado em diversos estudos e da experiência clínica de diversos médicos endocrinologistas, mas alguns pacientes não enxergam dessa forma porque o problema não é aquele remédio, não é o comprimido, e o comprimido ele só vai tratar aquele ponto específico, né? Mas esse é uma preocupação constante, em como vai ser o desempenho, como vai ser a performance da pessoa depois que passar pelo procedimento, né? Verdade. E você falando aí sobre alguns pacientes que acabam ressignificando, né? Acabaram sendo maratonistas. Eu me lembrei do Victor Frankl, esse mesmo autor do livro. Ele só parou depois que ele saiu do campo de concentração, se recuperou a saúde dele, começou a fazer os livros, né, relacionados sobre essa temática. Ele só parou de praticar alpinismo com 73 anos de idade, por causa de recomendação médica. Porque se fosse pela vontade dele, ele continuaria subindo pelas paredes. Mas, assim, para ver como que tem certos fatos que acontecem na nossa vida, a gente tem que fazer, é como se diz aquela história, né? Se a vida te dá limões, então faz uma limonada. Então, são coisas que as pessoas têm situações ruins que a gente pode dar um novo significado para o nosso sentido na nossa vida. Exatamente. E assim, algo que é bem comum de acontecer é essa questão do medo da dor, né? Que as pessoas acham, né? Essa parte que eu queria conversar, o medo de sentir dor durante a cirurgia ou no pós-operatório. É um dos medos mais comuns que as pessoas sentem, e a ideia de passar por um procedimento intensivo pode gerar uma preocupação em relação ao desconforto físico. Isso também, como você acabou de falar, é bem comum de acontecer também, né? E os pacientes já ficam pensando de como é que vai lidar com essa dor, com essa angústia, né? Mas só que são questões que fazem parte do procedimento. Mas dor, eu sempre digo que essas cirurgias geralmente é tranquilo, né? Dor é algo muito individual. A maioria dos pacientes sente pouquíssima dor, às vezes até esquece de tomar os remédios para dor que a gente passa, mas alguns pacientes têm que tomar até mais remédio do que a média das pessoas. É muito individual a forma como reage, mas tem tratamento, tem medicamentos, né? Então é algo que costuma ser bem tranquilo. Outro ponto também é o medo da cicatriz, né? Algumas pessoas têm uma preocupação a mais com a questão estética, de como é que vai ficar o resultado final, e esse é um ponto polêmico na cirurgia da tireoide, porque foi desenvolvido toda uma nova técnica para ser feita a cirurgia sem a cicatriz visível aqui, uma cirurgia, inclusive, que ela é muito maior e mais complexa, com mais complicações do que a cirurgia convencional. Ao invés de fazer um cortezinho aqui, que depois a cicatriz fica escondida nas dobrinhas do pescoço, é feita uma cirurgia descolando por dentro do lábio, toda essa pele aqui, até chegar na tireoide. Então tem risco de ficar com o lábio dormente, tem risco de entortar o queixo, ou essa região ficar fibrosada. Então é uma cirurgia bem mais complexa. Mas o paciente, por conta do medo da cicatriz, que não sabe como é que vai ser, acaba às vezes indo parar nessa cirurgia, e às vezes já atendi alguns casos de pessoas que se arrependeram, porque não foi explicado da forma correta que era um procedimento maior. Foi passado apenas, olha, você quer com corte ou sem corte? Então, a pessoa, quando escuta dessa forma, ela pensa, não, eu quero sem corte, né? Só que não é sem corte, né? Pelo contrário, o corte ele é muito maior, ele só não é visível. Então, às vezes, o paciente, por conta do medo, acaba sendo guiado por um caminho, né? Graças à indústria que quer uma cirurgia mais cara, com mais tecnologia, né? Então, Exatamente. às vezes, a pessoa, né, não tem capacidade para julgar, né? Então, existem indicações específicas, né? Você pega uma pessoa que é atriz, que o pescoço dela é algo
que é muito valioso, um modelo, que a imagem pessoal realmente é tudo, é a carreira, né? Realmente, em casos assim, você pode pensar numa técnica mais complexa, porque é a decisão do paciente. Mas para a maioria dos pacientes, o que a pessoa quer é resolver o problema. Se é um câncer, ficar livre do câncer. Se é um tireoide grande, volumoso, nem dá para tirar por aqui, né? Uma tireoide não vai passar pela boca, né? Então, são casos em que realmente a cirurgia convencional ela é muito mais segura, né? E também tem um certo receio também, algumas pessoas, medo de algumas complicações, né? Medo que algo que possa dar errado durante o procedimento. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que passam pela minha consulta do pré-operatório, eu sempre faço pergunta, você já fez todas as perguntas para o Dr. Jonatas? Qualquer dúvida, e também como é que vai ser o procedimento? Aí, não, quando ele fala para mim, ele já me tranquiliza, quando fala como é que são as coisas, como é que vai acontecer. Então então tem nenhuma preocupação então nessa parte. E também tento me certificar também se a pessoa tem alguma doença que possa até mesmo atrapalhar, de certa maneira, os procedimentos, porque se houver uma doença, seja lá que for, sei lá, uma diabetes, um colesterol, coisas assim do tipo, isso pode, se não for informado, de certa forma, se for obtida essa informação, quer dizer, isso pode trazer umas certas complicações, não é isso, doutor Jones? Isso, exatamente. A questão de complicações, né, é algo inerente a todo procedimento, né? Na verdade, é tudo na vida. Você vai tosar o cachorro no banho e tosa. Ele pode ser ferido, pode acontecer alguma coisa. Você vai atravessar a rua, você pode tropeçar, pode cair, tudo pode complicar. Né? Então, em cirurgias, isso leva uma escala maior, porque envolve a vida do paciente, envolve situações que podem prejudicar o resto da vida, afetar toda a qualidade de vida do paciente. Então, é por isso que a gente precisa tomar todo o cuidado antes de operar, fazer todo um preparo, tanto do paciente como da própria equipe, trazendo os melhores profissionais para avaliar o paciente e encontrar justamente todos os pontos que a gente possa melhorar. E nos casos em que é uma cirurgia mais complexa, a gente usa cada vez mais preparo, seja reservando uma vaga de UTI, seja reservando sangue ou equipamentos para minimizar o dano cirúrgico, né? E ter um pós-operatório também acompanhando de perto, usando tudo o que a tecnologia dispõe. Porém, mesmo assim, mesmo tomando todo cuidado, é possível que o manuseio das paratireoides faça o cálcio cair, o manuseio do nervo da voz possa deixar o paciente um pouco rouco, né? É algo que pode acontecer, mas a gente se prepara da melhor forma possível e quando acontece, trata o mais rápido possível para evitar, né, que essa complicação persista por um tempo maior, né? Infelizmente, às vezes a gente vê pacientes que não têm um contato fácil com a equipe médica, às vezes o paciente opera pelo SUS ou num plano de saúde em que são muitos pacientes para poucos médicos, então não tem essa facilidade de contato com o cirurgião. Então, eu me sinto como um papel social fazendo esses vídeos aqui, porque às vezes a pessoa é a única forma de informação médica de qualidade que ela tem, porque na consulta ela não consegue ter essa informação, né? Mas o ideal seria a pessoa ter esse espaço. Eu atendo muitos pacientes que chegam com uma lista, um caderninho de perguntas, que pergunta tudo, e a pessoa só se sente satisfeita quando resolveu todas as dúvidas, né? Porque realmente, se você vai passar por um procedimento, você precisa saber no que você está se metendo, né? Não tudo, também o médico não pode deixar a pessoa com tanta informação que ali ela nem dorme à noite pensando em todos esses detalhes, mas só o suficiente, né, para o paciente seguir aquele caminho, né? É claro que cirurgia a gente só faz quando é possível resolver o problema. Se o risco da cirurgia é alto demais, nem vale a pena você fazer, né? Verdade. E assim, algo que é bem comum entre os pacientes que vão fazer um procedimento pela primeira vez é o medo do desconhecido. Muitas das vezes o medo está relacionado ao desconhecido, do tipo, porque é a primeira vez, a primeira experiência, isso é até compreensível que a pessoa vai fazer o procedimento cirúrgico e ter esses medos, esses receios. Porque, para começar, a gente estamos aqui falando de muitos desses medos, né? O medo é algo comum do ser humano, todos nós temos medo. E o medo é uma forma para a pessoa para se defender, para se precaver de algum evento, né? Mas, principalmente as pessoas que estão passando primeira vez por essa experiência, para elas vem um monte de coisa, vem um monte de imaginações do que pode acontecer. Então, várias possibilidades, se a pessoa já tem um transtorno de ansiedade pré-existente, isso aumenta a 100 vezes mais. Então, é necessário
Eu sempre converso com os pacientes do pré-operatório para que, se tiver alguma dúvida, conversem, reconversem novamente e buscar não somente essas questões de informações e conversar com a equipe para tirar dúvidas, mas também, principalmente, dar um novo significado diante dessa situação de adversidade, que é importante para a pessoa. Isso, eu sempre presto atenção, né, em como o paciente está lidando com o problema. E já tive alguns pacientes que tem que operar, a gente já tem ali os exames que confirmam isso, ultrassom, punção, você sabe que é um caso cirúrgico, mas a pessoa está tão impactada por aquilo que não compensa levar para um hospital, para um centro cirúrgico naquele estado emocional, né? Porque ela pode piorar, ela pode ter um surto, pode ter um ataque de pânico. Então, em alguns pacientes, né, graças ao próprio problema em si, as doenças da tireoide, até mesmo o câncer de tireoide, são problemas que eles não são urgentes. A pessoa pode se preparar da melhor forma possível. Então, já tive pacientes que encaminhei para o não foi nem psicólogo, psiquiatra, para começar um tratamento um pouco mais forte, para a pessoa voltar ao estado normal dela, não ter tantos medos assim, realmente tendo esse acompanhamento psicólogo, psiquiatra, e só então, quando a pessoa está mais calma, mais preparada, aí sim vai para a cirurgia, faz, dá tudo certo, né? Porque eu acho que a pessoa muito ansiosa, né? Isso não é bom, né? Porque é um ambiente, é uma situação muito estressante você chegar numa sala de cirurgia, deitar lá, passar uma noite no hospital, né? Então, se a pessoa não estiver bem, né? Não é bom. O ideal é que a pessoa vá operar nas melhores condições físicas e mentais, né? Bem preparada, com a mente bem tranquila, né? Então, Eladian, dicas finais que você tenha para dar para os pacientes que estão passando por isso, que vão passar pela cirurgia, como você sugere que eles podem enfrentar todos esses medos que a gente conversou? Bem, primeiramente é necessário entender que é algo que é necessário, que a pessoa, o paciente vai ter que passar. Então, se você vai passar por um processo de um pré-operatório, de uma cirurgia, perdão, de uma cirurgia, então você tem que primeiramente aceitar a situação, que você vai ter que se submeter a essa situação. Mas entender também que esse medo que você sente é algo comum, todos nós seres humanos sentimos. Porque se nós não sentimos medo, você já não é um ser humano. Mas, entretanto, entender que esse medo é comum e começar a dar um novo significado para esse medo. Que entender que é necessário passar por isso, a partir desse procedimento você vai recuperar a sua qualidade de vida, e quando você recuperar essa qualidade de vida, você começa a ter um novo significado para a sua vida. Se é para fazer alguma atividade física, se é para fazer coisas que você não fazia antes, você deixou ali vamos dizer assim, naquela caixinha do tipo, planos para me fazer, para eu fazer, que estão ali parados, você começa a fazer. Até mesmo tem pessoas que depois que passaram por esses momentos adversos, momentos difíceis, entraram no esporte, ou se não entraram no esporte, começaram a fazer uma outra graduação, ou até mesmo acabaram se casando, porque acabaram entendendo que a vida não é só apenas viver sozinho, mas entender que existem pessoas que vivem de uma forma bem mais intensamente. Então, é algo que você vai passar, então entenda que isso é para o seu bem. Mas quando depois que passa todas essas coisas, que é algo bem passageiro, pode ter certeza que a sua vida, não só a sua vida, a sua condição física, mas também a sua condição mental também estará muito boa. É isso aí. E a minha dica é não deixe que o medo lhe impeça de fazer o tratamento. Eu já vi alguns casos tristes de pacientes que se negaram a fazer um procedimento, uma cirurgia ou até tratamentos como radioterapia e quimioterapia por medo do procedimento em si. O problema, a doença de base piorou ao longo do tempo e chegou uma hora que a pessoa já não tinha mais qualidade de vida e não dava mais para tratar. Então a pessoa mudou de ideia, agora ela quer tratar, mas não pode mais porque a medicina não consegue mais, o problema avançou bastante. Então, é uma situação triste, porque nesse estágio o paciente acaba sendo um paciente paliativo. Em doenças da tireoide, isso é raro, e quando acontece, geralmente demora anos, décadas para chegar nesse ponto, mas a dica é essa, não deixe que o medo lhe impeça. Se você está com bons profissionais que indicaram um procedimento para tratar um problema, que o tratamento é cirurgia,
Se você esperar, pode ser tarde demais, pode ser que não consiga resolver o problema quando você se decidir, né? Claro, se você passar muito tempo. Então, se você tem dúvida, procure outros profissionais, escute uma segunda opinião, uma terceira opinião, para ver se é isso mesmo. Mas se está indicado o procedimento, tente controlar esse medo, enfrente esse medo, que é para o seu bem, né? É resolver esse problema, né? Pois eu acho que é isso, Ladinha. A conversa foi muito boa, né? Vamos gravar mais vídeos, né? Esse foi o primeiro, a gente está testando ainda, mas se deixar aqui, a gente fala aqui por horas e horas, né? A gente bateu aqui meia hora de vídeo, né? Foi bem bacana. Exatamente. Mas, assim, o interessante, só finalizar aqui a questão do medo, né? Que é interessante nós fecharmos aqui. O medo, como falei naquele momento, que você muito bem, tem pessoas que têm até medo de fazer o tratamento e tudo, mas as pessoas mais corajosas do mundo, eles tiveram medo. Qual a diferença? Eles enfrentaram o medo. Por isso que elas são chamadas de pessoas corajosas. Exatamente. Medo todos nós temos, né? Pois é isso, Eladian. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para as suas redes sociais, links para marcar atendimento, o telefone para contato, tá? Para caso quem esteja assistindo aqui esteja procurando um psicólogo, tanto para quem é de Fortaleza ou daqui da região, como também online, né? Que hoje em dia essa modalidade, tanto eu como você também faz esse tipo de atendimento, né? E acaba ajudando pessoas não só de todo o Brasil, mas de todo o mundo, tá? Foi um prazer e já está convidado para a gente fazer mais vídeos como esse daqui, que eu tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas que estão aí indecisas ou assustadas com esses problemas de saúde. Perfeito, doutor Jonas. Qualquer coisa, só me chamar, só ajustar as agendas que vai dar tudo certo. É isso aí. Pois um forte abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.